Agora a gente vai receber aqui a psicóloga Blenda de Oliveira para falar dos traumas de uma guerra. A gente ontem trouxe aqui informações de brasileiros, jogadores brasileiros que atuavam em times ucranianos, que chegaram ao Brasil ontem, e eles relatavam justamente esse momento que viveram como refugiados, tentando sair de um país em guerra, as dificuldades todas, ouvindo explosões, ouvindo ataques. Um dos jogadores, inclusive, mencionou que ouvia a todo momento não apenas as sirenes, que são anúncios de possíveis ataques, mas também o barulho de jatos militares, ou seja, num confronto aéreo entre as duas forças aéreas. A gente tem a questão dos refugiados e tem também a questão do pós-guerra, do trauma do pós-guerra. A gente vai conversar, portanto, com a nossa convidada agora. Doutora, seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Boa tarde, senhora. Boa tarde, Adalberto. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão assistindo. Doutora Blenda, a gente está vendo neste momento, ainda a gente vive um momento de refugiados de guerra e de pessoas que estão neste momento. É claro que tem as preocupações da guerra e imagino que a cabeça da pessoa está tão preocupada em se salvar que os efeitos do pós-guerra virão muito tempo depois, ou seja, os efeitos desta guerra, de como ela lida com isso, das perdas que ela teve, vem muito tempo depois. São dois momentos em que, digamos, a psique humana vai trabalhar, ela age em dois momentos, ou tudo já começa a se somar, ela começa a sofrer demasiadamente a partir de agora, dada a situação de caos que é uma guerra? Então, ela sofre em dois momentos, não é? Porque agora, inicialmente, como é um momento abrupto, inesperado, de algo que não estava sendo preparado, o primeiro impacto é tentar se salvar, é tentar buscar a sobrevivência, é tentar reaver um dia a dia, ou pelo menos um lugar de segurança, onde você esteja melhor. Então, a mente vai trabalhar em busca da segurança, em busca do refúgio. E, claro, depois que passa esse momento, que a gente diz, esse momento de remoção, né, de mudança, que aquieta-se e que nunca é completamente tão aquietado, é que nós vamos poder ver quais foram os efeitos disso, como é que isso marcou aquela pessoa. É importante a gente ressaltar que, embora a situação seja uma situação, né, que para todos nós logo nomearíamos como uma situação traumática, nem sempre a situação é traumática no sentido de gerar sintomas de estresse pós-traumático em todas as pessoas, né? Há pessoas que vão ressignificando esse momento de uma forma um pouco mais rápida, porque vão encontrando novas formas de sobrevivência e vão encontrando outros substitutos, e dependendo de cada um, esses acontecimentos podem demorar mais tempo e causar muito mais sintomas que falam a respeito de uma coisa bastante conhecida, que é do estresse pós-traumático. Doutora, se a gente olha, por exemplo, para os centros de recuperação de soldados nos Estados Unidos, é o país que mais envia tropas pelo mundo e, portanto, que mais participa de guerras. A gente vê ali que há dois tipos de reações muito importantes. Eu já tive o privilégio de ouvir especialistas que trabalhavam com esses soldados lá nos Estados Unidos, e eles diziam que você trabalhava com aquele que ficou muito tempo na guerra e ele perdia a noção de voltar ao mundo real. A casa dele, por exemplo, numa cidade pacata no centro-oeste americano, e aquele que saiu muito cedo da guerra, seja porque ele foi ferido, e ele sentia arrependimento de não continuar lutando. Neste momento da guerra da Ucrânia, a gente tem refugiados, sim, a maioria mulheres e pessoas crianças e pessoas idosas, até porque os homens foram proibidos de sair da Ucrânia. As pessoas vão sentir o fato de um alívio momentâneo porque saíram dali, ou porque poderiam ter ficado e lutar pelo país? Porque a campanha nacionalista, num momento como esse, é forte, até para conseguir o apoio da população, de defender a sua terra. Como é que isso funciona? Eu imagino, não é? Eu imagino que há uma situação de bastante contradição. Se, por um lado, você precisa buscar a segurança e você sabe que ali você corre risco, não é? Por outro lado, ali estão suas raízes, né? Ali está o seu país e, de alguma forma, todos terminam cultivando uma certa esperança de que aquilo passe em algum momento e passe em pouco tempo.
Mas é preciso entender que nem sempre essas situações elas passam com rapidez e entender também qual é o tamanho da vulnerabilidade de cada pessoa suportar ficar naquele lugar. Sem dúvida, eu acho que, inclusive porque muitas mulheres, crianças, idosos estão deixando seus maridos, filhos, né, para trás, os pais, e essa é uma separação muito dura, porque de um lado você está buscando a sobrevivência, mas você está tendo que deixar para trás esse compromisso, vamos dizer, essa lealdade que cada um de nós tem com as nossas raízes, né? É um momento de escolha que requer, e é uma escolha rápida, não há muito tempo, muitas vezes não há muito tempo para se decidir isso. Então, eu imagino, isso que você estava contando, né, dos soldados, é muito interessante, porque cria-se um compromisso de que eu precisaria estar lá para lutar, e a minha luta seria uma luta que traria imediatamente essa paz, ou em pouco tempo essa paz, e quando eu não estou lá é como se faltasse uma força que vai colaborar para isso. Então, é um momento de muitas contradições, de sentimentos os mais diversos, de perda, porque não é fácil você deixar suas raízes imediatamente, largar tudo que é seu para trás e muitas vezes largar o seu pai, o seu marido, o seu filho, não é? E não saber quando que vão se reencontrar. Doutora Glenda, por gentileza, só um instante. Nesse momento você acompanha as cenas do que começou há pouco, inclusive, a entrevista coletiva de Antony Blinken, que é o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente tem esta coletiva aqui também na programação da Jovem Pan. É isso, né, Felipe? Daqui a pouco a gente vai ter também a tradução simultânea disso. Daqui a pouco, é isso? Daqui a pouco a gente tem, portanto. Doutora, só uma última pergunta. Levando-se em conta o que nós passamos recentemente, o mundo inteiro passou por privações. É claro que eu não vou comparar exatamente isso com uma guerra, tamanha gravidade, mas, enfim, nós estamos todos saindo de uma pandemia com as limitações que nunca ninguém tinha experimentado nessa proporção, não coletivamente, não a população do mundo como um todo. Em boa parte isso foi comparado com uma guerra porque você tinha limitações planetárias, não é uma questão de você ser mais rico ou não, você não tinha privilégios em algumas situações. Com esta guerra na Ucrânia e com o mundo todo acompanhando, isso pode minimizar, digamos, o trauma da pandemia nas pessoas, dizendo, tem coisa pior, ou as pessoas, cada um é cada um, claro, vão continuar sofrendo o que elas trazem da pandemia e depois vão ter que processar também esse clima de guerra, a ameaça nuclear, a preocupação da extinção da espécie humana, ou seja, tudo isso que começa a ser discutido agora, neste momento. Sim, eu acho que pode em algum momento minimizar, não é? No sentido de que, até porque estamos, né, não terminou a pandemia, mas estamos vivendo momentos muito mais possíveis, né, do que antes, pode minimizar. Mas eu acho que as dores que essas situações causam, que são dores muitas vezes profundas, né, são dores da alma, essas dores são muito peculiares para cada pessoa. Muitas vezes, mesmo que o sofrimento de uma guerra não seja maior, vamos dizer, do que o de uma pandemia ou de uma outra situação, possa parecer, mas houveram muitas perdas importantes e as pessoas carregam essas dores e vão continuar carregando. E acho que tem uma coisa muito individual, não é? Muito peculiar. A dor da gente, ela não tem contabilidade. A minha dor é maior que a sua é maior que a minha. A dor de cada um é a dor de cada um. Evidentemente que pode servir um pouco, não é? De um certo consolo, de que, puxa, ultrapassamos, estamos aqui, e uma guerra, olha como é que as pessoas estão vivendo, mas eu tenho a impressão que isso fica muito mais numa coisa racional do que propriamente aquilo que está sentindo. Eu acho que quem teve dores na pandemia está aí tentando resolvê-las, né? Tentando dar conta delas, mitigá-las de alguma forma, mas eu acho que as dores são incomparáveis e elas tendem a permanecer, né, dentro de cada um e cada um encontrar seus caminhos aí de resolução. Doutora Glenda de Oliveira, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde, senhora, hein? Muito obrigada, boa tarde.